Saudações, investidores! Eu sou Pablo Granier e hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização dos mercados com destaque especial no Bitcoin, que chegou a testar próximo dos 25 mil dólares hoje mais cedo e nesse momento recuperou os 26. Quero te mostrar quais as perspectivas não só para o Bitcoin, mas também quero falar sobre o ETH e o S&P 500, beleza? Vamos lá! Primeiramente, quando a gente pega no semanal, a gente consegue entender que a tendência do Bitcoin continua de alta, com volumes muito confortáveis, com volumes em locais muito positivos, né? A gente tem esse volume nesse fundo, a gente tem tem volumes de rompimento e de fundo aqui, ao mesmo tempo que a gente tem uma tendência clara de alta no semanal com muito mais suporte acima do que resistência, tá bom? Então, na minha opinião, a gente sim está tendo oportunidade de acumulação no Bitcoin quando a gente traça o Fibonacci do fundo lá dos 19 mil dólares até aqui. Repara que a gente retestou a região de 0,5 de Fibonacci, a região de antigos topos importantes, justamente ali nos 25.200, 25.300, tá bom? Então, para mim, uma clara buy zone, tá? Compramos muito Bitcoin ontem e hoje, e na minha visão, foram boas compras pensando no longuíssimo prazo. Nesse momento, no curto prazo, a situação já não é tão positiva assim, porque apesar de a gente estar num padrão de continuação em prazos maiores, nesse curto prazo fica meio feio aqui, porque a gente está rompendo para baixo padrões de continuação, né? Então a gente pode ver, por exemplo, esse rompimento que a gente teve aqui muito feio, e é o rompimento justamente que a gente está tentando aqui, postulando um reteste dele, né? E é justamente essa região que para mim vai determinar se a gente vai ter força para já ter formado um fundo mais importante ou se isso aqui é só um pullback. A partir daí, o que eu faria? Traçaria esse Fibonacci dos 27.460 até o fundo nos 25.300 dólares e veria que o preço já está testando regiões de Fibonacci importantes, regiões de resistência, tá? Justamente essa região aqui mais próxima dos 26.500 até esses 27.200 ali, caras, é para mim zona complicada, é uma zona onde eu tô de olho para shortar algumas altcoins, tá? Já que é uma zona complicada aqui. O Bitcoin em si, caras, como a gente tem uma tendência de alta no semanal, tudo lindo no semanal, eu não vou querer shortá-lo aqui. Mas eu acho que tem várias altcoins no ponto pra gente começar a olhar para esses shorts, tá bom? Detalhe, se o Bitcoin conseguir demonstrar força e romper esses 27.500 dólares aqui, seria realmente um fator para a gente olhar para uma reversão de tendência nessas últimas semanas aqui e olhar para um Bitcoin do retestar topos, tá bom? Então seria uma demonstração muito forte, acima dos 27.500, de maneira mais conservadora, dos 28.500, sim, mas passar dos 27.500 para mim já seria um fator extremamente positivo para a gente voltar a ficar bem otimista aqui no Bitcoin também no curto prazo, beleza? Outro ponto muito importante que eu posso destacar é o sentimento, tá bom? Quando a gente olha o sentimento, apesar da gente ter tido toda a notícia relacionada a Binance, mais um FUD aí do governo contra a Binance, a gente consegue ver ao mesmo tempo que isso não pode ter sido uma surpresa, porque antes desse FUD rolar, antes dessa notícia aparecer, a gente já estava vendo pessoas entrarem em long com o Open Interest subindo, né? Então era natural que a gente tivesse quedas para estopar e liquidar essas pessoas. Foi o que aconteceu. A gente teve a maior venda a mercado no diário desde o ano e a maior liquidação também desde a Terra Luna, cara, quase 12 meses, né? Então assim, a gente teve zonas de acumulação, compramos Bitcoin, compramos todas as nossas altcoins, e eu acho que a gente sim teve boas oportunidades, podemos ter novas oportunidades se a gente perder alguns suportes que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas por enquanto vamos concentrar nessa zona de resistência que a gente está testando agora, tá? Repara que a gente foi testar essa zona de resistência e a gente está rompendo para cima aqui no curto prazo, mas não está muito bonito, né? A gente tem uma queda no Open Interest quando a gente está rompendo para cima. Então isso não está sendo um rompimento para cima confirmado, tá? Isso aqui pode ser simplesmente um pullback. Por isso que, ao meu ver, a gente não tem muitos longs nesse momento. A gente vai ter alguns shorts nas altcoins. No próprio Bitcoin poderia ser, mas eu acho que tem altcoins muito melhores para tal, correto? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente já começa a ver algumas compras a mercado, não tão grandes como as vendas, obviamente, mas assim, é uma zona complicada. Antes de um pivô acima dos 27.500, a tendência é de baixa no curto prazo e a gente precisa entender isso, ao meu ver, nos protegendo, shortando algumas altcoins aí que estão em situação bem complicada, beleza? Certo, pontos de suporte agora, né? Como a gente demonstrou força nesse curto prazo, a gente vai ter alguns pontos bem óbvios de suporte. Eu quero mostrar para vocês, porque a situação não ficou tão ruim assim quando a gente olha no curto prazo, tá bom? Repara que a gente deixou os dois maiores volumes abaixo do preço. Então, basicamente, ó, a gente tem esse volume aqui,
que foi muito grande, o maior, entre essa região dos 26 mil dólares e os 25.300, e depois outro entre os 25.300 e os 26.100. Dois volumes muito grandes aqui, caras. Então, assim, se eu não tivesse acumulado nessa queda abaixo aí dos 26 mil dólares, eu traçaria esse Fibonacci aqui e consideraria compras se a gente for de novo abaixo dos 26, né? Não seria uma compra para colocar um stop nesse fundo, tá? Seria uma compra pensando no longo prazo, pensando na tendência de alta no semanal que a gente falou com vocês. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar também é que a gente pode comprar Bitcoin aqui ao mesmo tempo que a gente está shortando algumas altcoins. Então a gente faz um hedge da nossa posição de Bitcoin apostando na baixa de algumas altas. Tranquilo? Continuando, vamos falar um pouco sobre o ETH. Certo? ETH eu acho que é uma situação bem semelhante, tá bom? A gente está em buy zone aqui no ETH de maneira muito clara para mim. É região de Fibonacci aqui, a gente testou também 0,5 dessa região. E tá até mais forte do que o Bitcoin, tá? O ETH, para a gente continuar a nossa tendência de alta aqui, a gente vai ter que fazer o pivô acima desses 1930. Esse pivô aqui abre espaço para testar máximas do ETH. Então, assim, o ETH tá melhor do que o Bitcoin, cara. O ETH tá mais forte do que o Bitcoin, surpreendentemente aí. Mas faz parte, né? A gente também investe em ETH por ser a segunda melhor criptomoeda, digamos assim. Correto? Então o ETH para mim está numa situação melhor e assim semelhante, tá? O Bitcoin, o sentimento não tá tão legal, ou seja, não acho que a gente tem um long no curtíssimo prazo, eu acho que a gente tem exposição no longo prazo. Já tivemos nessa queda e a gente pode ter caso a gente tenha um recuo aqui no curtíssimo prazo, né? Então se eu pegar aqui o ETH, também tem muito volume no fundo e tal, eu traçaria este Fibonacci aqui e veria talvez ali na região dos 1830, 1820, potencial zona de compra para quem não comprou, pensando no longo prazo, beleza, galera? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer é o S&P 500, caras. O S&P 500 continua acima dos 4.200 pontos e a gente tem uma perspectiva de não ter aumento de juros na semana que vem. Isso está sendo muito bom para os mercados, mas o Bitcoin não está incorporando ainda isso. Então, tá um pouco estranho isso, caras. Eu realmente não apostaria contra o Bitcoin nesse momento. E no cenário macro que a gente está, né? Muita gente fala do quanto o cenário macro está ruim, mas não é isso que o preço está mostrando. O preço está mostrando o S&P 500 em 4.280 pontos, a Nasdaq na máxima aqui de 13 meses, a S&P na máxima de 8 meses, se eu não me engano. Então, acho que a gente tem que parar de olhar um pouco da narrativa em si e olhar para o price action, né? O S&P 500, a Nasdaq pode ajudar o Bitcoin caso eles continuem subindo. Beleza? Investidores, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, para fazer um resumo aqui final do Bitcoin. Na minha opinião, a gente está em zonas de resistência agora, antes do rompimento dos 27.500 aqui, é realmente difícil de apontar uma tendência de alta aqui no Bitcoin no curto prazo, tá bom? E essa é a zona que a gente precisa romper, para mim, a zona mais importante, pelo menos aqui no curto prazo, tá? A gente pode ter shorts justamente nessa região que a gente está testando agora, ó, dos 26.500 até esses 27.200 e tal. Vou procurar um ou dois shorts aí para me proteger. E a gente fica de olho também para quem não comprou esses retestes ali mais próximos dos 26 mil dólares como potencial zona de acumulação pensando no longo prazo. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.